Quando o mundo pensa no Japão, vê o Monte Fuji, imenso, perfeito, silencioso, quase irreal. De longe parece sagrado, pacífico, eterno, como uma imagem fora do tempo. Mas algumas das paisagens mais belas do planeta escondem histórias perturbadoras. Talvez nenhuma esconda tanto quanto esta. O Fuji não é só uma montanha, mas um lugar onde beleza e horror coexistem. Ao redor, florestas densas apagam o mundo, lagos guardam destruição, estradas carregam relatos estranhos, e histórias persistem por décadas. Quanto mais se entra nesse território, mais a harmonia se desfaz. Quanto mais se olha para o Monte Fuji, mais ele parece um símbolo de harmonia. Mas quanto mais se entra no território que ele moldou, mais essa harmonia se quebra. Porque tudo ali nasceu da violência. Talvez esse seja o primeiro erro ao olhar o Fuji, achá-lo apenas belo. Não, sua beleza esconde a devastação com perfeição, e isso torna a paisagem profundamente inquietante. Talvez por isso, tantos saiam dali com a mesma sensação. A montanha não domina só o horizonte, mas a atmosfera, a memória, o medo. E o Fuji parece guardar algo. Ao pé do Fuji fica a Aokigahara. Para alguns é só uma floresta densa, para outros um dos lugares mais inquietantes do Japão. E talvez ambas visões estejam certas. Por décadas, a Aokigahara foi vista como uma floresta onde era fácil se perder, a orientação falhava, o silêncio pesava e a mente se confundia. Parte virou exagero, mas parte nasceu de algo real, porque a Aokigahara realmente desorienta. A luz enfraquece, o horizonte some, as árvores se fecham e as referências desaparecem. A floresta não grita, ela apenas apaga o caminho. Ali não há fuga, horizonte nem direção intuitiva. O espaço se fecha sobre o corpo. E quando isso acontece, a mente começa a preencher o vazio com tensão. O solo também joga contra você. Raízes, musgo e fendas ocultas exigem atenção constante. Cada passo cobra presença. A floresta não precisa de monstros. Ela já sabe exaurir o corpo. É assim que o medo entra. Não como susto, mas como acúmulo. Primeiro a tensão cresce. Depois o corpo desacelera. E o silêncio parece começar a pensar com você. Foi assim que a Aokigahara ganhou fama. Não por ser sobrenatural, mas porque o ambiente já a perturbava. Quando um lugar inquieta de verdade, a lenda completa o resto. Com o tempo, a Aokigahara deixou de ser só um lugar. Virou símbolo, metáfora e nome de um medo que muitos já carregavam antes mesmo de entrar nela. Mas símbolos só sobrevivem quando tocam verdades profundas. A Aokigahara tocou no medo de perder direção, de ficar sozinho, de desaparecer. Talvez por isso, seu nome continue tão vivo. Para entender a Aokigahara, é preciso ir além das lendas e olhar a origem. Antes do verde houve fogo. Antes do silêncio, explosão. Antes do mistério, destruição geológica. Erupções do Fuji remodelaram a região. A lava endureceu em formas irregulares. O que hoje parece floresta antiga nasceu sobre um chão de catástrofe. A natureza voltou sobre cicatrizes. Com o tempo, o verde cobriu a pedra, mas o passado não sumiu. Ficou oculto sob a superfície, esperando ser sentido por quem pisa sem ver. Esse é um dos aspectos mais perturbadores de Aokigahara. Parece viva e natural, mas nasceu do colapso. É uma floresta orgânica, erguida sobre violência vulcânica e memória do fogo. Talvez por isso caminhar ali seja tão singular. Vida acima, devastação abaixo, silêncio ao redor, história sob os pés. Antes de fantasmas humanos, a própria terra já impõe presença. Quando a paisagem une beleza e destruição,
o suspense já nasce no chão. Talvez por isso Fuji fascine tanto. Sua perfeição esconde um passado brutal com elegância cruel. Mas a floresta não guarda só rocha, lava e raízes. Antigos relatos sugerem algo mais improvável: água oculta, correndo pela mata e ligando pontos hoje separados. Na região do Fuji, Motosu, Shoji e Saiko, talvez já tenham sido um único lago, depois dividido por uma erupção do Monte Fuji. Até aqui, a geologia já impressiona, mas o mistério cresce com outra hipótese. Mesmo separados na superfície, esses lagos talvez tenham continuado conectados por baixo da paisagem. O relato fala de uma depressão natural na floresta, um corredor por onde a água talvez circulasse entre os lagos, como uma veia líquida oculta em Aokigahara. Em épocas de cheia, a água invadiria a mata, e com ela surgiriam peixes em pontos improváveis da floresta, não como fantasia, mas como fenômeno observado de perto. Dois nomes antigos surgem nessa história: Koigataki e Funagataki, onde peixes teriam aparecido com a cheia. Se for verdade, a floresta escondia mais do que árvores. Nesse caso, a Aokigahara não seria só uma mata sobre lava, mas parte de um sistema hídrico subterrâneo, onde água e floresta se tocam invisivelmente, mudando nossa visão da região. Com o tempo, estradas e mudanças no terreno podem ter rompido essa ligação. A água sumiu, o canal desapareceu e restou só o relato. Mas a memória permanece. Quando o traço físico desaparece, mas a lembrança permanece, o enigma cresce. O que já não pode ser apontado sobrevive na tradição, na imaginação e na dúvida. O mais curioso é que essa história não parece fantasia isolada, mas algo conhecido, observado e vivido por moradores da região, antes da floresta ganhar fama mundial. Quando a água subia, aldeões iam ali pescar. O que hoje soa lenda talvez já tenha sido rotina, não assombração, mas conhecimento local transmitido pela experiência. E isso muda tudo. A diferença entre inventar uma história e herdar uma memória prática. Muitas verdades somem sem registro, mas não desaparecem sem deixar eco. Em muitas regiões do Japão, a memória coletiva valeu mais que relatórios. O saber passava de geração em geração, sem arquivos, mas ainda real no cotidiano de quem viveu ali. Talvez por isso esse possível canal tenha se perdido no nevoeiro da história. Real demais para ser fantasia, antigo demais para prova, incompleto demais para consenso. Aí vivem os grandes enigmas. Mas o lado mais sombrio do Fuji não termina na natureza. Com o tempo, certos lugares passaram a carregar outra camada de medo: a dor humana deixada por tragédias. Em relatos sobre Saiko, surge uma sensação difícil de explicar, como se o lugar despertasse um impulso escuro, pesando não só nos olhos, mas na vontade de viver. Um dos relatos fala de uma família que entrou de carro no lago sem frear nem reagir. Só isso já basta para tornar o caso profundamente perturbador. Outro relato fala de uma mulher numa motocicleta que invadiu a pista contrária de forma estranhamente calma, como se algo nela tivesse partido antes do impacto. Separados, esses casos já inquietam. Mas o peso cresce quando vários episódios se concentram na mesma região, como se ali existisse uma gravidade emocional além da geografia. Há também o relato de um jovem que tirou a própria vida ali e deixou uma frase marcante. Ela não fala só de sofrimento, mas sugere influência, atmosfera e chamado. Segundo a narrativa, uma tragédia antiga pode explicar essa atmosfera. Um tufão destruiu casas, matou pessoas e deixou corpos desaparecidos. Quando a paisagem engole gente, ela nunca parece neutra. Depois disso,
A região passou a ser vista como impregnada pela perda, como se água, terra e silêncio tivessem absorvido a tragédia e continuassem pressionando quem se aproxima. Talvez seja espiritualidade, psicologia ou medo ampliado. Mas certos lugares parecem guardar uma pressão invisível. Você não vê, mas sente. E às vezes isso basta. Talvez esse seja o verdadeiro terror dali. Não o que se vê, mas o que atravessa. Algo sem rosto, corpo ou origem, como um chamado impossível de localizar. Se a floresta carrega silêncio, as estradas guardam espera. Ponto de ônibus isolado, noite profunda, quase ninguém por perto e um desconforto que chega antes de qualquer aparição. A lenda fala de uma mulher que surgia sozinha num ponto de ônibus, tarde da noite, cercada pela escuridão. Não havia casas, movimento, só estrada e uma sensação errada. Então o ônibus chegava, ela entrava e se sentava, sem chamar atenção. Por instantes, tudo parecia normal. E talvez seja isso que tornava a história tão desconfortável. Até que o motorista olhava pelo espelho e ela já não estava mais lá. Sem som, sem parada, sem rastro. Como se nunca tivesse estado totalmente presente. Histórias assim viram boatos, mudam de forma e ganham detalhes. Mas sobrevivem porque ninguém consegue enterrá-las por completo, alimentadas pelo desconforto e pela falta de prova contrária. Mas, numa noite, um estudante esperava o último ônibus após o trabalho. Ao lado, a dona de uma hospedaria fazia companhia. Era tarde, escuro e silencioso, numa noite pesada. Quando o ônibus chegou, algo estranho apareceu. No fundo, uma janela aberta e um braço feminino de branco na escuridão, como se alguém observasse sem se revelar inteira. A dona da hospedaria sentiu alívio, pensou que o estudante teria companhia. Às vezes, o medo se disfarça de conforto antes de revelar sua verdadeira forma. Mas na manhã seguinte, o jovem voltou assustado. No ônibus da noite anterior, não havia ninguém além dele. Quando o boato encontra uma testemunha comum, tudo muda. Quando muitas histórias cercam o mesmo lugar, a pergunta é inevitável: mito, sugestão psicológica, imaginação coletiva ou um território onde a tragédia parece continuar agindo? Talvez transformemos dor em narrativa para dar forma ao medo. Isso explica muito. Mas algumas paisagens parecem reagir ao passado de um modo difícil de chamar só de invenção. Existe outra possibilidade. Lugares marcados por sofrimento não ficam intactos. Guardam resíduos emocionais e influenciam corpo e mente de quem os atravessa, mesmo quando nada visível acontece. No Japão, essa ideia nunca pareceu absurda. Lugares marcados por perda, trauma ou morte raramente são só cenário. Algo parece ficar, impregnando a atmosfera por muito tempo. Mesmo sem crenças espirituais, lugares marcados pela dor afetam o comportamento. Deixam o corpo alerta, ampliam a sugestão e tornam a mente mais vulnerável ao que não entende. Talvez o sobrenatural comece justamente onde psicológico e espiritual se tocam, num limite instável, em que ninguém sabe onde um termina e o outro começa. E poucos lugares reúnem isso como a região do Fuji: pedra, água, silêncio e memória. Uma beleza imensa que quase esconde o abismo, mas não completamente. Talvez o maior erro seja ver a Aokigahara como só uma floresta sombria. Ela reúne camadas do medo humano: geologia violenta, desorientação física, memória social e tragédia real. Ali se acumulam reputação, dor histórica, imaginário coletivo e narrativas repetidas. A lenda não nasceu do nada. Cresceu onde a própria realidade já era densa demais. Por isso, mito e verdade se tornaram inseparáveis em Aokigahara. O sobrenatural não precisou criar um cenário. Encontrou um ambiente já pronto para desorientar,
alcançar e devolver fantasmas. A Aokigahara não vive só no mapa, vive na mente, na cultura e no medo que atravessa gerações. Algumas paisagens não querem só ser vistas, querem ser sentidas e nunca esquecidas. Quando um lugar ganha presença simbólica, deixa de ser cenário e vira espelho. Quem entra leva medos e memórias. A floresta devolve tudo distorcido pelo silêncio. Talvez, no fim, o labirinto de Aokigahara não esteja só entre as árvores. Talvez comece em quem a encara e continue ecoando mesmo depois da partida. Há uma ironia no centro dessa história. O Fuji simboliza pureza, beleza e elevação. Ainda assim, ao redor dele nasceu uma atmosfera inquietante, onde sagrado e sombra coexistem. Talvez a montanha represente o ideal, e tudo ao redor aquilo que ele não doma, a parte escura, subterrânea e indomável que resiste à beleza da fotografia. Talvez esse contraste torne o Fuji tão magnético. Sagrado acima, enigma abaixo, perfeição na forma, inquietação no solo. A montanha parece calma, a região não. O Fuji não perde majestade por estar cercado de mistério. Talvez a amplifique, porque toda grande beleza projeta uma sombra à altura, e poucas sombras intrigam tanto quanto a sua. Na cultura japonesa, reverência e temor coexistem. O belo pode ser severo, o sagrado incompreensível. E o Fuji parece habitar exatamente esse encontro entre admiração e desconforto. Talvez por isso, o Monte Fuji continue fascinando tanta gente. Ele não é só um cartão postal, mas uma fronteira entre serenidade e inquietação, entre o visível e o oculto. Quando se olha para a floresta, os lagos, as estradas e os relatos ao pé do Fuji, essa fronteira deixa de ser simbólica. Ela quase se torna concreta. Quase. Porque talvez o Fuji nunca tenha sido só uma montanha bonita. Talvez sempre tenha sido um guardião silencioso, observando um território protegido pela névoa, pelo silêncio e pela dúvida. Mesmo após a floresta, os relatos e as perdas, o centro do enigma permanece fora de alcance. Perto o bastante para inquietar, distante o bastante para escapar. Talvez o canal subterrâneo tenha existido, inteiro ou em parte. Talvez a memória tenha guardado uma verdade incompleta. E às vezes é justamente o incompleto que mais resiste. Talvez acidentes tenham explicações terrenas e aparições pertençam ao mito. Mas o conjunto continua inquietante, porque respira, cria a atmosfera e não depende de uma única prova para existir. The Fuji region does not offer answers, but fragments, traces, and silence. It forces each person to assemble their own version of the darkness. Perhaps that is where its symbolic power lies. Talvez seja isso que torne esse lugar inesquecível. Não a certeza do sobrenatural, mas a impossibilidade de encerramento. Sempre falta uma peça, e por isso a história continua viva. Enquanto a última peça não surge, o Fuji permanece, sereno de longe, inquietante de perto, belo demais para parecer inocente, como se soubesse esconder segredos com perfeição. No fim, o Fuji domina o horizonte em silêncio. Mas ao redor, a terra conta outra história: fogo, água oculta e memória. Uma história que não pede distância, pede escuta. Este é o Enigma Japan. E isso foi apenas o primeiro portal. Porque no Japão, algumas paisagens não querem apenas ser vistas.
Elas querem ser decifradas. E às vezes, quanto mais tentamos entendê-las, mais elas parecem olhar de volta.